Fala rapaziada, bem-vindos a mais um episódio do Pode Filosofar. Eu sou o Pedro Esper e estou aqui com as meninas Valentina, Vitória, Manuela, Isabela Nami, Maria Clara Braga e Maria Clara Andrade. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Filosofar. Aquele podcast onde as perguntas valem mais do que as respostas. Perfeito, Vitória. E a pergunta de hoje é: como agir com ética? E para ajudar a gente nessa discussão, a gente vai usar o capítulo 9 do livro Justiça, do Michael Sandel. O que devemos aos outros? Dilemas da lealdade. Bora mergulhar? Bom, gente, vamos começar falando sobre algo que parece só simbólico, mas que tem um peso moral enorme. Os pedidos públicos de desculpas por injustiças históricas. Um exemplo marcante é o da Alemanha. Depois da Segunda Guerra Mundial, o país não só pediu desculpas pelo Holocausto, como também pagou bilhões em indenizações, tanto para os sobreviventes quanto para o Estado de Israel. E vale relembrar, em 1951, o chanceler Konrad Adenauer reconheceu publicamente os crimes cometidos em nome do povo alemão. Em 2000, o presidente Johannes Rau foi além, falou no parlamento de Israel e pediu perdão diretamente, em nome de todos os alemães. Isso mostra uma tentativa clara de lidar com o passado de forma responsável. Mas nem todo país encara seus erros do mesmo jeito, né? O Japão, por exemplo, foi muito mais relutante. Durante a guerra, milhares de mulheres asiáticas, principalmente coreanas, foram escravizadas sexualmente pelos militares. Elas eram chamadas de mulheres de conforto. Só nos anos 90, o governo japonês começou a reconhecer o caso de forma tímida, criando um fundo privado para compensações. E mesmo assim, em 2007, o primeiro-ministro Shinzo Abe ainda negava que os militares tivessem culpa. Esse tipo de desculpa simbólica aparece em outros lugares também. Na Austrália, o governo tirava à força as crianças aborígenes de suas famílias, tentando branqueá-las e apagar suas culturas. Só em 2008 veio um pedido formal de desculpa feito pelo primeiro-ministro Kevin Rudd. Não teve indenização individual, mas teve o reconhecimento do sofrimento e uma promessa de ações sociais. Nos Estados Unidos, em 1988, o governo pediu desculpa aos nipos americanos presos em campos de concentração durante a Segunda Guerra e deu uma compensação de $20 mil para cada sobrevivente. E aí surge a questão: será que pedir desculpas e pagar compensações é sempre o melhor caminho? Tem gente que não acha. O deputado americano Henry Hyde, por exemplo, disse: "Nunca tive escravos. Por que eu deveria pagar pelos erros de alguém que viveu antes de mim?" E o economista negro Walter Williams foi direto: "Se fosse dinheiro do Papai Noel, tudo bem, mas cobrar isso dos cidadãos de hoje não é justo." E essas críticas são ligadas a uma visão filosófica conhecida como individualismo moral. A ideia é a seguinte: a gente é moralmente responsável pelos atos que cometeu ou que escolheu apoiar. Ou seja, se eu não fiz parte da injustiça e nem vivi naquela época, como que eu posso pedir desculpas sinceras? E esse pensamento tem base em autores como John Locke e Kant. Locke acreditava que ninguém pode ser governado sem dar seu consentimento. Já o Kant dizia que ser livre é ser autônomo, ou seja, obedecer apenas às leis que você mesmo escolheu para si. Então, se eu não causei a injustiça e nunca prometi repará-la, por que eu seria responsável? Mas aí vem a outra perspectiva, que é a dos comunitaristas. Eles argumentam que a gente não é só um indivíduo solto no mundo. A gente nasce dentro de uma história, de uma cultura, de uma comunidade. Isso traz responsabilidades, não só privilégios. Mesmo que eu não tenha causado a injustiça, posso estar me beneficiando dela até hoje. E isso pesa, principalmente quando a gente fala de temas como racismo estrutural ou desigualdades históricas. É como se a gente dissesse: olha, eu não construí essa casa, mas eu moro nela todo dia. A questão deixa de ser culpa e passa a ser pertencimento. Pedir desculpas nesse contexto não é dizer fui eu que fiz, mas sim eu faço parte de uma comunidade que precisa lidar com o seu passado. Essa discussão nos leva a pensar que justiça não é só uma questão de obedecer regras, tem a ver também com compromisso ético e com o bem comum. No fim do livro, o Sandel levanta exatamente essa dúvida. Será que justiça é só seguir leis? Ou envolve uma preocupação verdadeira com a sociedade como um todo? Sandel acredita que uma sociedade justa precisa de mais do que leis bem feitas. Ela precisa de cidadãos que se importem uns com os outros, tenham empatia e que estejam comprometidos com a coletividade. Ele critica bastante essa ideia de que o Estado deve ser moralmente neutro. Segundo ele, não só é impossível manter essa neutralidade completa, como pode ser perigoso. Sim, porque quando o Estado se recusa a fazer julgamentos morais, a gente acaba aceitando certos valores sem nem perceber. E isso pode perpetuar desigualdades ou até silenciar vozes que precisam ser ouvidas. Então, para
Para Sandel, viver em sociedade envolve sim fazer escolhas morais. Não é só pensar nos meus direitos, mas também nos nossos deveres enquanto grupo. A justiça, nesse ponto, não é só uma coisa individual, é uma responsabilidade coletiva também. Um exemplo que mostra isso direitinho é o serviço militar obrigatório. É justo obrigar jovens a servir ou será que isso fere a liberdade deles? E essa discussão não é só sobre direitos, né? É também sobre responsabilidade como um coletivo. Acho que a pergunta que surge aqui é: o que devemos à sociedade? Outro exemplo são os impostos. Muita gente vê como um fardo, mas Sandel enxerga como uma contribuição mesmo, como uma forma de promover justiça social, sabe? No fim das contas, ele quer mudar a pergunta principal. Ao invés de o que eu ganho com isso, devemos pensar que tipo de sociedade a gente quer ser. E para isso, a gente precisa de mais do que um debate público. Troca de ideias, escuta verdadeira, abertura um pro outro. Sandel defende uma sociedade mais ativa, mais participativa, que não seja só um lugar onde votamos de vez em quando, mas onde a gente se sente pertencente e responsável pelo outro. Porque, no fim, a justiça também é uma questão de caráter, do que a gente quer cultivar juntos como virtudes para construir um futuro mais justo. Esse ponto nos leva para uma virada importante da discussão. O Sandel vai dizer que a ideia liberal de liberdade, aquela que defende que só temos obrigações com base no que escolhemos, é limitada. Aí, ele propõe algo mais profundo: as obrigações de solidariedade. Essas obrigações não nascem de contrato ou promessa e nem de um dever universal, tipo não matar. Elas vêm do simples fato de que a gente compartilha uma história, uma cultura e é uma identidade coletiva. A gente não escolheu nascer num país, numa família, numa cultura específica, mas essas condições moldam quem somos e por isso trazem responsabilidades. E isso tem implicações morais bem profundas, né? Porque se eu faço parte de um grupo, eu não posso simplesmente ignorar o que esse grupo fez ou ainda faz. Mesmo que eu não tenha culpa direta, existe uma responsabilidade coletiva, né? É tipo quando alguém diz: mas não fui responsável por isso. Só que essa pessoa se beneficia de estruturas que nasceram de justiças. E é aí que entra o peso moral dessas conexões históricas. Sandel até cita o filósofo Alasdair para reforçar isso. Ele fala que a nossa vida tem uma narrativa, uma história contínua, e que só faz sentido perguntar o que devo fazer se eu entendo de que histórias eu faço parte. E essa ideia é muito poderosa, né? Porque ela muda o foco. A moralidade deixa de ser só sobre escolhas individuais e passa a ser sobre quem eu sou dentro de uma comunidade. É sobre pertencimento. E é aí que entra uma reflexão que pega todo mundo. Será que a gente tem mais obrigação com quem é dos nossos? Tipo, família, amigos, pessoas do nosso grupo? Sandel traz um exemplo direto. Se duas crianças estivessem se afogando e uma delas fosse seu filho, quem você salvaria? Sem pensar duas vezes eu salvaria meu filho. Qualquer pessoa faria isso. Mas aí vem um dilema: essa obrigação é justa, é racional ou é só intuitiva? E esse sentimento se estende para fora da família também. Lembra do caso da resistência francesa? Sim, o piloto que se recusou a bombardear a própria cidade, mesmo sendo uma missão contra os nazistas. Ele não quis atacar o lugar onde cresceu, onde estavam seus vizinhos. Então a gente se pergunta, ele teve coragem de seguir seus valores ou foi leal demais ao que era dele? Até onde vai essa lealdade? Um exemplo parecido: quando Israel resgatou os judeus etíopes, mas só eles e os outros refugiados. Aí entra o patriotismo. Pode parecer lealdade, mas também pode parecer exclusão. Fica esse conflito entre empatia universal e favoritismo pelo nosso grupo. E o Sandel não entrega uma resposta pronta, ele joga a reflexão. Até onde vai nossa responsabilidade? Ela se limita ao nosso círculo ou se estende a todo ser humano? E essa pergunta leva a outra: será que a fidelidade ao grupo pode se sobrepor a princípios morais universais? Tem até aquela ideia de que a gente pode ajudar o outro até certo ponto, até onde isso não prejudica alguém. Ajudar o meu não pode virar desculpa para ferir o outro. Esse dilema aparece claramente em dois casos reais. Primeiro, os irmãos William e Whitney. Eles cresceram juntos, mas tomaram rumos bem diferentes. William virou presidente do Senado de Massachusetts e Whitney virou um dos criminosos mais procurados do FBI, envolvido em assaltos e assassinatos. Caramba, meu. Pois é. William chegou a conversar com o irmão foragido, mas se recusou a ajudar a polícia, mesmo quando foi pressionado e questionado sobre sua lealdade. Ao irmão ou ao Estado? Nossa, gente, mas e aí? É ético proteger um irmão criminoso? Mesmo sabendo que ele representa risco para outras pessoas? Eu acho que cada um reagiria de um jeito, mas é uma responsabilidade enorme, né? De outro lado, tem a história do Unabomber. O irmão dele, David, percebeu, lendo um manifesto publicado, que era o próprio irmão quem estava colocando bombas. Ele denunciou e depois ainda lutou para que ele não fosse condenado à morte, conseguindo a pena de apenas prisão perpétua. Dois exemplos de dilemas morais bem pesados. No caso do William, a lealdade à família pesou mais. No do David, o dever com a sociedade falou mais alto. Talvez o fator ameaça tenha feito diferença aí.
No fundo, o que esses casos mostram é que lealdade e justiça nem sempre andam de mãos dadas, e que para serem dilemas morais de verdade, a gente precisa aceitar que a lealdade também tem valor ético, mesmo quando vai contra princípios universais. Nossa, é muito difícil esses dilemas, de verdade. Sim, a gente até sabe o que seria justo, mas o sentimento pode pesar mais, né? Como no caso do William. E aí vem aquela pergunta que nunca tem resposta fácil. O que é de fato justo? Porque a justiça pode ter vários significados. Boa! Fala mais disso, Braga. Então, basicamente Kant dizia que a justiça tem que ser neutra. O governo não pode dizer como devemos viver, só garantir que todos tenham liberdade para viver como quiserem. Já Aristóteles pensava diferente. Ele achava que a justiça podia ajudar a formar o caráter das pessoas, que ela tem um papel educativo para manter o equilíbrio e promover o bem comum. Faz todo sentido esses pensamentos. Os dois jeitos são muito diferentes de olhar para a mesma ideia. E se a gente parar pra pensar, tudo isso que a gente falou se aplica em vários contextos atuais. Dois que me vêm na cabeça são as cotas raciais e o fura-fila da vacina na pandemia. Vocês lembram? Nossa, é verdade, eu lembro. As cotas, por exemplo, também levantam justamente essa pergunta. A justiça é só sobre mérito individual ou também envolve reconhecer a história do grupo a que pertencemos? Quando a gente lembra que a escravidão no Brasil durou mais de 300 anos e que o racismo estrutural ainda existe, fica claro que a gente precisa de alguma forma de reparação. Mas aí vem o contra-argumento, né? Será que jovens de hoje devem pagar por erros cometidos séculos atrás? É aquela visão do Henry Hyde. Eu nunca tive escravos. Só que Sandel e os comunitaristas dizem que a gente não é só o indivíduo. A gente carrega os efeitos do passado. Mora numa casa construída sobre desigualdade. Mesmo sem culpa, há responsabilidade. É exatamente isso que significa as cotas raciais. Não como um privilégio, mas como uma tentativa de equilibrar uma balança historicamente desigual. E aí entra a solidariedade não escolhida. Não escolhemos nascer como nascemos, mas reconhecer isso é um ato de justiça, não de culpa. E justiça para Sandel não é só dar a cada um o que merece, mas cultivar virtudes coletivas. Se só os filhos dos ricos entram na universidade pública, que tipo de justiça é essa? E as cotas não tiram mérito. O aluno cotista estuda, presta prova, se forma. A diferença é que agora ele tem chance de competir num jogo que antes era injusto. E Sandel encerra o capítulo dizendo que uma sociedade justa é aquela em que as pessoas se preocupam umas com as outras. Então talvez a pergunta certa seja: que tipo de sociedade queremos ser? Total. As cotas não são sobre beneficiar um grupo, mas sobre reconhecer feridas do passado e tentar construir um futuro melhor e mais justo. E outro caso é o da pandemia. Lembram quando começaram a surgir notícias da gente furando a fila da vacina? Sim, gente. Foi num momento super crítico, com os hospitais todos lotados. E mesmo assim teve político, empresário e celebridade pulando etapa. E isso vai direto no que Sandel fala. Justiça não é só regra, é também um compromisso com o bem comum. E furar a fila é um ato bem egoísta, que rompe esse pacto social. E muitos desses casos envolviam clientelismo. Gente usando influência, cargo ou favores para se beneficiar. Mostra que a justiça, muitas vezes, ainda é moldada por quem tem poder. E Sandel também critica esse pensamento do o que é melhor pra mim e chama atenção pro dever com os outros. Furar fila é pensar só na própria segurança, ignorando a vida dos outros, né? E a pergunta que fica é: até que ponto a gente está disposto a abrir mão de privilégios por uma justiça coletiva? Porque é fácil falar de justiça quando ela não exige sacrifício pessoal. Verdade. E como o Sandel diz, a justiça exige mais do que neutralidade. Ela exige empatia e engajamento moral. Furar a fila nesse sentido é mais do que uma infração. É dizer que a minha vida vale mais do que a do outro. Nossa, gente, isso mostra como o processo de poder ainda define quem vive e quem morre no Brasil, né? Quem tem contatos se vacina. Quem não tem, morre esperando. Tudo isso se conecta com o que a gente discutiu sobre cotas. Justiça exige que quem tem privilégio esteja disposto a abrir mão deles em nome do bem comum. E justiça nesse contexto não é punição, é transformação. É construir uma sociedade onde ninguém precise recorrer a favores para sobreviver. Furar a fila foi mais do que ilegal, foi imoral. E talvez a pergunta que fique seja: será que a gente também não faz isto? Mesmo que de formas mais sutis? Ai, bom, gente, acho que a gente já filosofou bastante por hoje, né? É, deu pra pensar bastante. Então é isso, pessoal. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não esquece de seguir o Pode Filosofar para ficar por dentro dos próximos episódios. Um abraço e até a próxima. Tchau, galera!